Oi, pessoal. Bem-vindos aqui ao canal. Se você não conhece, aqui eu analiso várias ideias de investimento. Eu compartilho as melhores ideias que eu já vi, ou que eu criei, ou que eu vi outras pessoas fazendo. Se você gostar do trabalho, por favor, deixe o seu like e se inscreve no canal, que isso ajuda bastante o meu trabalho. Hoje eu queria analisar um portfólio que Warren Buffett sugeriu à esposa dele. Como vocês sabem, né, o Warren Buffett é um dos maiores investidores, talvez o maior investidor da história, CEO da empresa dele, a Berkshire Hathaway, e ele escreve cartas anuais para os sócios da empresa dele. E em 2013, ele escreveu, né, sempre perguntam, se você deixar de ser o CEO, se você ficar doido, se você morrer, né, você está falando para sua esposa fazer, né, na sua ausência? E a resposta dele surpreendeu muita gente e vai contra o que todo mundo fala, o que todo mundo acredita. Ele falou simplesmente que ele recomenda que ela deixe 90% do capital, né, da herança em ações e 10% em renda fixa. O que é algo completamente insano, né, na maioria das análises de risco, especialmente quanto mais velho você fica, né? A ideia geral é você colocar menos em renda variável e mais, né, mais porcentagem do seu capital em renda fixa, justamente porque você tem menos tempo para recuperar, né? Assim, na velhice, na aposentadoria, você teria menos tempo para recuperar de uma eventual queda. Então, o que a gente pode fazer é testar essa ideia do Warren Buffett numa ferramenta que eu acho muito legal para testar os fundos lá fora, né, ou as ideias gerais, assim, com dados dos Estados Unidos, que é esse Portfolio Visualizer. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem nele. Isso aqui para mim é um brinquedo, cara. Você pode ficar testando várias ideias que você tem, né? E ele tem dados que vão de 1972, né, até os dados atuais. E você pode, né, brincar com diversas formas aqui, né? Então, vamos colocar aqui um valor inicial baixo só para servir, né, de exemplo aqui, vai. US$ 10.000. E ele tem já a opção, né, de alocação de ativos e você rebalancear esses ativos, porque aqui eu vou mostrar também, você pode selecionar qual tipo de ativo você quer, né? Renda variável, renda fixa, ações internacionais, e a porcentagem que você quer disso no seu portfólio, e de quanto em quanto tempo você ajusta essa porcentagem, né? Porque os ativos vão se mover em direções diferentes, e aí você ajusta para as porcentagens originais. Aqui a gente pode colocar, né, para rebalancear todo ano. Ok. Vamos escolher agora a alocação de ativos, né? Segundo Warren Buffett, seria então 90% em ações, e ele sempre fala do SP 500, né, que seria como o índice Bovespa deles, são as 500 maiores ações negociadas. Então seria aqui as ações large cap, né, as ações que têm mais capitalização de mercado. E aqui você vê que você tem várias opções, né? Que você pode, como eu falei, você pode ficar testando várias opções aqui, small cap, micro cap, internacional. E a gente vem aqui para renda fixa. Vamos colocar aqui, renda fixa, né, de longo prazo. E aqui você pode criar o seu portfólio, né? Então vamos colocar o do Warren Buffett aqui. 90% em ações, 10% em renda fixa. E aí vamos colocar um aqui para comparar, um portfólio um pouco mais, né, moderado, de 50%, 50%. E vamos ver o que acontece nesse tempo, se o Warren Buffett estava certo ou se ele já está meio gaga. Aqui você pode ver, né, que ele, conforme os ativos que você escolhe, ele muda um pouco o período, mas ele ainda pegou um período enorme, né, de 78 até 22, né, isso dá 40, 40 anos, mais de 40 anos. E o que eu acho legal é que você pode ver a magia dos juros compostos e do longo prazo, né? Você colocou US$ 10.000 em 78, no balanço final você pode ter saído, né, com mais de US$ 1 milhão sem colocar mais dinheiro. Então essa é a magia do juro composto, né? Ainda mais numa economia madura como os Estados Unidos, é um negócio realmente sensacional. E você pode ver aqui que a linha azul é o portfólio 1, que é o portfólio do Warren Buffett, né? 90-10, e o portfólio 2 é o 50-50.
Então, realmente, você vê que nesse período é uma diferença enorme de se você colocar US$ 10.000 e sair com 1.300.000, né, ou com US$ 800.000 no final, é uma diferença insana. E um índice importante de analisar sempre é esse CAGR, que seria uma taxa anual de crescimento, né, ajustado ao juro composto. Isso aqui significa o quê? Basicamente, né, para chegar nesse valor final aqui, nesse valor inicial, quanto você teria que ter quanto, qual é a média de lucro por ano, né? Então, assim, se você colocar isso aqui, você tiver 11,69% de lucro todo ano, você vai chegar nesse valor final aqui, né? É um jeito fácil de você ver mais ou menos qual que é o rendimento anual de um portfólio, né? Porque na prática cada ano varia muito, né? Outra, outro fator importante de considerar é o Sharpe, né? Ou o Sortino, que eles são bem parecidos, né? Mas ele é basicamente o quanto de volatilidade tem esse portfólio comparado com o retorno dele. Então você vê que aqui realmente o portfólio do Warren Buffett ele é muito mais volátil. Ele teve, né, ele já teve ano que ele desceu 45%, que para algumas pessoas é muito, né, complicado, seria muito complicado você ver todo o seu 90% do seu capital descer, né, 40, aliás, o seu capital inteiro, já que aqui é o portfólio completo com a renda fixa e tudo, né, descer 45%. Mas no final das contas, né, ele é um portfólio que rende mais, assim, por uma distância enorme, né, quando você vê na prática. E o que é interessante, isso aqui, né, o problema disso aqui é que é um período fixo, né, é um período, claro que é legal você pegar o maior período possível, mas esse resultado só serve se você começou em 78 e terminou em 2022, né? E se você tivesse começado em outro lugar, né? Porque as curvas variam um pouco, alguns poucos momentos, né, a curva vermelha esteve por cima da azul, ou pelo menos chegou bem perto. Então, outra análise que foi feita desse portfólio, que é uma análise muito interessante, essa análise aqui que saiu no Investopedia, um pesquisador espanhol, ele separou esse portfólio, né, de 90 a 10 do Warren Buffett e ele testou em períodos de 30 em 30 anos, né, começando, por exemplo, 78, 30 anos, aí começa 79, 30 anos, 80, 30 anos, né. E ele ainda considerou uma retirada anual de 4% desse portfólio para cobrir as despesas, né? Então, claro, você imagina que a esposa do Warren Buffett, com 4% da herança que ela vai receber, é dinheiro para caramba, né? Mas você tem que considerar, esse dinheiro vai ser suficiente para, né, para cobrir todos os gastos, né, na aposentadoria dela. E ele achou um resultado muito interessante, né? Isso aqui é a taxa de falha, né? Isso que seria, nessas condições, retirando 4% ao ano. Quantas vezes, né, quantos por cento dessas janelas de 30 anos você ficaria sem dinheiro. Né? E aqui são as diferentes alocações, né? 100% em ações, 0 em renda fixa, 90 a 10, e até o outro lado, né? De 30% em ações, 70% em renda fixa. E esse portfólio do Warren Buffett teve uma taxa de falha bem pequena, né? Só 2,3% dos casos o dinheiro acabaria. E o que é interessante, né, é que você colocar tudo em renda fixa, ou quase tudo em renda fixa, né, 30 em ações, 70 em renda fixa, é muito mais arriscado, né? Ou 40 em ações, 60 em renda fixa, que é uma divisão até comum, é mais arriscado do que você deixar 90 a 10 em ações, né? Isso, lembrando sempre, isso é o mercado americano, que é uma economia, né, muito mais robusta, mais madura, e ela tem menos solavancos pelo caminho, né? Mas ainda assim é muito interessante. E o que é mais interessante que eu achei que é uma divisão, né, de 60% em ações, 40% em renda fixa. Em todo o período analisado, não teve nenhuma janela aí desses 30 anos, né, que o dinheiro acabou. Mesmo você tirando 4% todo ano, essa é uma divisão extremamente segura, né? Todas elas são, né, mas essa aqui não teve nenhuma possibilidade de falha nesse período analisado. Então, a lição aqui para mim é bem clara, assim, especialmente para quem vai investir fora, né, em economias mais maduras, você investir no longo prazo é algo extremamente seguro. A economia americana ela não vai sumir, né?
economia europeia não vai sumir. Mesmo em países emergentes como o nosso, vai ser muito difícil, né? A economia do Brasil simplesmente deixar de existir. Então, mas isso é claro, no longo prazo, né? Se você investir pensando no longo prazo, e melhor ainda, se você fizer aportes constantes, você dilui muito o seu risco e você consegue, né, ter uma rentabilidade muito boa, com uma segurança boa, e você pode levar isso até para sua aposentadoria. Então, o conselho do Warren Buffett é bem interessante, lembrando sempre, claro, né, da sua do quanto estômago você tem para aguentar a volatilidade, que é importante também, né? Se você não consegue dormir à noite e ficar vendo suas ações ali, isso acaba complicando aí a sua vida e acaba deixando mais difícil de você seguir um plano, né? É importante você seguir um plano sólido, mesmo que você tenha que sacrificar um pouco de rendimento, mas é melhor você ter um plano sólido, né, que você segue do que você ter um plano sensacional que você não segue. Então, espero que tenha sido útil. Bons investimentos.